eu queria saber sobre aquela resolução que traz uma orientação para o judiciário julgar as lides relacionadas à questão de gênero. Sim, Qual que é a importância dessa resolução atual, sim. Nossa, atualmente, né? é uma importância paradigmática mesmo, sabe? Da quebra, Rayane, de um paradigma. Uhum. E isso nos remonta a nossa abertura aqui, né, do habeas pasta, quando a gente falava sobre uma igualdade que é ideal, que é uma igualdade formal, Uhum. Que está mas que na lei, mas na exatamente, prática. mas que na prática não existe, né? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, Rayane, que a cada 24 horas, 8 mulheres são assassinadas, né? O índice de feminicídio é altíssimo, né? De violência doméstica, de divórcios nessa circunstância que você colocou de mulheres mais velhas, né? Que são aí muitas vezes abandonadas pelo marido que retoma a vida, constitui outras famílias, né? E aquela mulher fica ali muitas vezes mais velha, desamparada e vítima de preconceito, porque a sociedade, a nossa sociedade é uma sociedade também sexista, etarista, misógina, né? Então, assim, racista. Então, quando a gente para pensar em situações também envolvendo mulheres que são negras, pobres, mulheres mais velhas, essa Uhum. dificuldade e essa desigualdade, ela é ainda mais nítida, ela é ainda mais visível e ainda mais agressiva, sabe, Rayane? Então, o protocolo que determina, né, que orienta aos julgamentos, as decisões, né, que sejam levados em consideração nas decisões perspectivas de gênero, eles são muito importantes para tentar, dentro desse cenário da realidade, Uhum. uma igualdade mais substancial, que Uhum. coloque a mulher numa posição de uma menor desvantagem. Eu não vou te falar nenhuma igualdade de 50-50, porque isso Não vai seria acontecer. assim, seria esperança demais, sabe? Uhum. Seria ser muito Otimista. otimista. Exatamente. Então, assim, numa diminuição mesmo, né, dessa desigualdade, ao levar em consideração, por exemplo, o valor do cuidado. Então, quando eu vou fixar uma pensão alimentícia, eu tenho que levar em consideração também o desgaste mental que essa mulher vai ter para cuidar desse filho, Uhum. a dedicação do tempo, a dificuldade que essa mulher vai ter para crescer no mercado de trabalho ao ter que conciliar a profissão com esses cuidados, o que é invisibilizado. Então, ao fixar o valor de uma pensão alimentícia, deve-se levar em consideração que a mulher, pela sua realidade, não tem condições de contribuir no mesmo patamar do homem, por exemplo, que está apenas pagando pensão. Eu Sim. costumo dizer que pagar pensão é muito fácil. Mas Vai é de ficar fato ficar com a com o filho criança. no dia a dia, educar, dar conta de todas as demandas. O dia que a Pensa criança só, passa mal, você tem que faltar ao trabalho, fica exatamente, aquele são transtorno, aquele várias mal-estar. engrenagens ali, isso é que a mãe sabe mais do que ninguém. Aí você pensa num homem em que o desconto é feito diretamente em folha, 15% dos rendimentos, Uhum. 20%, muitas vezes do rendimento que é declarado, porque ainda existe Às um vezes é rendimento mais. que não é declarado, uma renda, por exemplo, informal, que não é levada em consideração. E esse cuidado não é só pesado na hora da fixação desse valor, Entendo. sabe? De garantir justamente para essa mulher um conforto maior, uma tranquilidade de poder exercer esse cuidado. Sim. Eu entendo o que você está falando. E tem vários casos, inclusive no TikTok, mostrando que o homem vai pedindo guarda compartilhada para poder diminuir a A pensão, pensão, né? ou acreditando que não vai ter que pagar a pensão. Pensão. E realmente, essa tripla jornada que as mulheres enfrentam, né?
ter que manter o seu trabalho por conta da sua independência financeira, mas conciliar tudo isso com a educação do filho, que demanda muito, né? Sim, Visitar de 15 em 15 dias é muito diferente do que exatamente. estar na rotina do dia a dia, né? É. Para casa, médico, passar valores, né? Princípios, isso realmente é muito pesado para a mulher. É muito pesado. E aí, quando você analisa na perspectiva de um divórcio, por exemplo, em que a mulher também usufruía de um padrão de vida melhor, de um padrão de vida mais confortável, quando essa estrutura familiar termina, o filho sofre, a mulher sofre, porque, infelizmente, Rayane, o que a gente presencia em grande parte dos processos é que o homem também, além de, ele entende que ele deixou de ser marido e que ele também não precisa mais propiciar para o filho aquilo que ele proporcionava quando ele estava casado com a mulher. Então é como se fizesse, agora eu vou fazer o básico. Não pensa no filho, em proporcionar ao filho uma melhor condição, de garantir ao filho, independente do divórcio, um melhor contexto, um melhor desenvolvimento, não. Por quê? Pela visão machista de que ele está sustentando a mulher, que ela vai estar com outro, que ela vai gastar o dinheiro com outro, né? Então, o cara quer fazer o mínimo. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, venha, né, esse protocolo justamente para orientar os magistrados, que em sua grande maioria, Raiane, são homens. Sim. Olha só para você ver, o STJ, em 30, 35 anos aí de existência, em sua composição, 103 ministros e 12 ministras. É muito pouco. E aí, se a gente analisa isso também no âmbito do poder legislativo, sabe? Das pessoas, dos parlamentares que vão elaborar as leis, sim, né? E daqueles que vão aplicar as leis, é muito gritante essa desigualdade. Mas sabe, assim, totalmente chute, não tem nada de estatístico. Mas eu não sei se você já percebeu isso. Na faculdade, pelo menos nas faculdades que eu lecionei, tem mais alunas Sim. mulheres do que homens. Sim. E assim, eu fico pensando, será que isso vai virar? Ou se de fato não vira nunca, porque a mulher depois da faculdade casa, arruma filho e aí dificulta muito mais a aprovação no concurso público? Não sei, às vezes eu fico com essa impressão, sabe? Sim. Que tem mais mulheres se formando em direito, mas Sim. que elas não conseguem alcançar esses cargos porque abdicam da carreira ao longo da vida. Isso é uma realidade. É uma realidade. Às vezes abre mão de um sonho, de um concurso, no meio do caminho, porque tem medo de não conseguir ser mãe, o relógio tal do relógio biológico, né? E uma cobrança da família, da sociedade. E uma cobrança própria mesmo, de se casar, de ter filhos, de atender esses anseios, né? Que muitas vezes representam ali para ela a morte de sonhos, de expectativas, de uma independência, né? Então existe também, Rayane, apesar, eu sou igual a você, assim, muito triste quando eu tenho notícia de um fim de um casamento, eu acredito na família, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ao longo, né, da minha vida, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, eu tenho uma percepção muito nítida de que o casamento é muito bom para o homem, em termos financeiros, sabe? Em termos de crescimento, em termos de estrutura. Ou seja, ele tem ali todo um aparato, todo um contexto que é muito favorável para o desenvolvimento, para o crescimento dele. De ser cuidado e de ter toda a liberdade de se desenvolver. Exatamente. Né? E é muito engraçado, eu brinco, porque eu ainda tenho conhecidas, né, tias, parentes, etc., que são desse formato, sei lá, década de 50, patriarcal, em que o homem é o provedor e elas são as cuidadoras da casa e dos filhos, né? E aí, o que eu percebo muito? Do lar, a famosa do lar. A preocupação da esposa no sentido, nossa, ele trabalhou o dia inteiro, ele deve estar cansado. Até servir o prato do marido, ela serve, né? E eu, que já trabalhei, né, fora, e hoje em dia tenho uma rotina também com as crianças,
acho infinitamente mais difícil ficar em casa com as crianças, mais desgastante, mais cansativo do que trabalhar fora. Muito. 9, 10 horas no escritório não se compara a 9, 10 horas cuidando de uma criança, ainda mais os meus que são de idade pequena, porque é risco de morte iminente o dia inteiro, né? Uma tensão, é muito cansativo. E eu, assim, por experiência própria, eu particularmente acho muito... Eu quero ficar com os meus filhos, fico porque eu quero. Mas pensando no cansaço físico e mental, mais extenuante. é muito mais desgastante ficar em casa, cuidando da casa dos filhos, do que no escritório. Exatamente. E esse trabalho precisa ser valorizado. Né? A gente teve aí, não sei se foi no último Enem ou no penúltimo, como o tema da redação, justamente, né? Trabalho invisível. O trabalho invisível da mulher. A gente precisa falar sobre isso, né? Porque a mulher sempre é colocada nesse contexto do cuidado, mesmo não sendo casada, Rayane. Porque é os pais que envelhecem, é a mulher que vai cuidar, né? É aquela mulher que ficou solteira, um irmão adoeceu, é ela que vai cuidar. A responsabilidade desse cuidado é sempre da mulher, e um cuidado não remunerado, não valorizado. Né? E assim, é muito comum essa questão dos pais que envelhecem, geralmente é a filha que cuida, né? E geralmente quando só filhos homens, os homossexuais também costumam tomar a frente, né? E também num casamento, assim, é muito comum a gente ver num casal, quando o homem de alguma forma fica debilitado, a mulher cuidar. A mulher cuida. Muitas vezes, quando é a mulher, o homem abandona. O homem abandona. Isso é uma realidade triste, né? E é uma realidade. E cultural, né? É cultural. A questão é que é cultural. O homem não é educado, não é ensinado a cuidar. Né? Então, esses ingredientes todos, que são do âmbito da história, da sociedade mesmo, das construções, né? Dos valores que somos ensinados desde quando nascemos, elas são trazidas para dentro desse protocolo, e ele tem um caráter muito pedagógico, sabe, Rayane? Dessa desconstrução, da gente conseguir, de fato, enxergar que essa igualdade constitucional, na prática, ela não existe.